Olá, boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vos trago aqui uma criatura que foi bastante pedida aqui por vocês e que eu já tinha anunciado na aba comunidade, que é o Tritão, isso mesmo, o lendário filho de Poseidon. Então, se você gosta desse assunto, mitologia grega, deuses pagãos, já se inscreve, deixa o like aqui, certo? Que isso ajuda demais o canal. Compartilhe esse vídeo aí com seu amigo ou sua amiga que gosta desse tipo de conteúdo e ajude, claro, este canal a chegar nos 1000 inscritos. Isso, já estamos cada vez mais perto, então conto com vocês para este desafio, certo? Você que gosta aqui do canal do narrador, me apoie dando aí aquele like maroto, ok? Enfim, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Tritão, deus do mar da mitologia grega. Tritão nada mais era do que um deus no mar e filho de Poseidon, para quem não sabia disso. Então, por que você que está assistindo esse vídeo provavelmente nunca ouviu nenhum de seus mitos? Curioso, né? As imagens do deus do mar Tritão, elas são muito mais famosas do que a sua própria mitologia. O filho de Poseidon e Anfitrite, né, foi imediatamente identificado aí como um deus do mar, certo? A sua longa cauda de peixe e pele azul tornaram-se aí a representação padrão dos tritões antes mesmo de as sereias serem imaginadas, ou seja, o tritão ele veio muito antes das sereias, para vocês terem uma ideia aí, e é bem menos conhecido. Apesar da sua imagem icônica e posição como filho único de Poseidon com sua esposa, o Tritão ele era um deus muito menor na mitologia grega. Seu papel foi mal definido e não sobreviveu um único mito sobre ele, infelizmente. Se comparado aos filhos de Zeus, né? O filho de Poseidon recebeu muito pouca atenção, realmente quase ninguém sabe disso. Algumas coisas também podem ser inferidas, no entanto, do pouco que se sabe sobre o Tritão. Os historiadores, eles acreditam que o filho do deus do mar pode ser melhor compreendido pela forma como ele se compara aos outros deuses da terra, né? O deus do mar Tritão, né? Para a gente poder entender melhor esse conceito. Poseidon, pessoal, ele era o governante do mar na mitologia grega, certo? Sua esposa era Anfitrite, uma das Oceânides, tá? Enquanto Anfitrite era a mãe de toda a vida marinha, ela e Poseidon teriam tido apenas um filho, de acordo com a maioria das fontes, é claro. Seu nome era Tritão, e ele personificava o reino de seus pais. Enquanto Poseidon era mostrado como totalmente humano na sua aparência nas artes clássicas, o Tritão, portanto, ele já tinha muito mais atributos que o ligavam ao mar. A parte superior de seu corpo tinha a forma de um homem, mas ele se parecia com alguns dos filhos marinhos de sua mãe. Um dos atributos mais notáveis de Tritão era a sua cauda de peixe. Da cintura para baixo, ele estava totalmente adaptado à vida debaixo d'água. Escritores, posteriormente, tornaram o Tritão ainda mais desumano na sua aparência, né? Óbvio, escreveu que os seus ombros estavam cobertos de cracas e conchas e seu cabelo era verde, como algas marinhas. Ele também disse que todo o corpo de Tritão era em tom de azul. Seu corcel também era azul, fazendo com que ambos se misturassem com a água ao seu redor. O Tritão, portanto, ele vivia com seus pais em seus palácios dourados no fundo do mar. Enquanto seu pai governava todo o reino do mar, Tritão era especificamente associado às profundezas e à vida desconhecida ali, ou seja, subentende-se que ele ficava nas fossas das Marianas, tá?
Ele às vezes também carregava um tridente como o de seu pai, embora isso aí fosse mais comum em imagens posteriores, tá? No começo ele não tinha esse atributo. Mais frequentemente ele carregava também uma concha. O tritão também, pessoal, ele poderia soprar esta concha como uma trompa, fazendo então um som tão agudo e terrível que assustava até os gigantes. Ele também tinha o poder de controlar as ondas, chamando as águas agitadas ou então acalmando essas mesmas tempestades. Essa concha que o Tritão tinha, ele, no caso também era seu símbolo, né, de cargo. O Tritão, só para vocês entenderem, ele era mais conhecido como arauto e mensageiro dos deuses do mar, especificamente de seu pai, né, no caso Poseidon. Poucos mitos sobreviveram, né? No caso, quase nenhum mito sobrevive, então, a respeito dele, que apresenta especificamente o Tritão, mesmo em seu papel de arauto, ou seja, ele nem assim era mencionado. Na Eneida, Virgílio afirmou que o Tritão matou um de seus filhos, né? Matou o filho de Éolo, por desafiá-lo a tocar a trompa tão bem quanto ele. Isso segundo a mitologia, tá? Esse conto romano, no entanto, parece ser baseado em lendas gregas anteriores de concursos musicais entre outros deuses. Né? Esse fato teria acontecido lá na morada dos deuses. O exemplo então mais notável de Tritão, aparecendo aí como um personagem não, é atestado na literatura, então, mais comum na arte, particularmente nas pinturas de vasos de figuras negras, por exemplo. Muitas peças mostravam uma cena de Tritão e Hércules em sua competição de luta livre, para você ter uma ideia, né? Às vezes também conta-se a história de que o herói se envolveu em uma disputa semelhante com Nereu, um dos antigos deuses do mar, isso mesmo. Alguns historiadores também acreditam que os vasos podem mostrar Nereu enquanto ele mudava de forma, mas alguns rotulam os participantes e até incluem Nereu como espectador dessa disputa. Como nenhum registro escrito desse mito sobreviveu, né, não está muito claro qual era o contexto dessa cena. Sem essa história, então, não há mitos que destaquem o filho de Poseidon. Aí você que está vendo esse vídeo se pergunta, tá, narrador, já entendi um pouco da história, mas qual era o propósito desse deus? O que é que ele realmente queria fazer? É isso que a gente vai entender agora, tá? Qual era o enigmático propósito do Tritão, para quem se pergunta? Na visão grega do mundo, né, a vida no mar era muito semelhante à vida na terra. Poseidon era muito parecido com Zeus e seu reino, eram muito semelhantes, embora misterioso também. Também era muito parecido com ele em todos os aspectos. O mar tinha os seus palácios, criaturas lendárias e deuses menores assim como a terra. A ideia da vida sobre a água, imitando a vida na terra, tornou-se mais pronunciada ao longo da história grega. Há versões que dizem, né, versões subaquáticas de gado, né, como centauros e plantas, prosperavam no reino de Poseidon, ou seja, nas profundezas também haviam centauros e até plantas que sobreviviam, se adaptaram a essa condição. Nessa visão do mar, parecia lógico que a família e a corte de Poseidon refletissem a de Zeus. Assim como Zeus fez de seu filho Hermes um mensageiro e arauto. Poseidon também o fez, né? Sem outra função significativa, então Tritão assumiu o papel familiar aos filhos dos governantes. Ele era basicamente um administrador. Como os outros filhos de Deus, né? O Tritão também se tornou chefe de toda uma categoria de divindades. Os tritões eles começaram a ser representados em massa no século 6 a.C. Ele é bem antigo. As belas ninfas do mar foram acompanhadas aí por homens com rabos de peixe que cavalgavam golfinhos e cavalos marinhos. Essa é a representação mais clássica. Isso então colocou o Tritão em uma categoria semelhante a Eros, ou mais provavelmente Pan, o deus dos bosques, para quem já entende um pouco mais a respeito de deuses pagãos, que eu vou estar falando cada vez mais aqui no canal, especificadamente sobre cada um deles, para vocês, tá?
Pan, né, também começou como uma única divindade que mais tarde foi descrita como uma das muitas de seu tipo. Outra divindade meio menor, né, meio humana. Ele compartilha muitas semelhanças com o Tritão, são muito parecidos, né, fisicamente. Ambos tocavam instrumentos rústicos de sopro, a flauta de Pan e a trompa de Tritão. Ambos também estavam ligados mais ao ambiente do que a uma função específica. Eles também parecem ter sido tipos de deuses rústicos, especialmente quando retratados como uma raça. Os tritões eram também as contrapartes masculinas meio humanas das belas ninfas do mar, assim como os pãs e sátiros eram para as ninfas da floresta. É uma representação aquática desses seres. Pan e Tritão, eles podem ter sido deuses muito mais antigos do que as suas histórias também implicavam. Tritão e sua mãe Anfitrite compartilhavam o fato de que raramente apareciam na mitologia. Apesar de suas posições importantes no reino de Poseidon, eles eram menos proeminentes do que muitos outros deuses e deusas de status inferior. Alguns historiadores também acreditam que Anfitrite era uma relíquia da crença pré-grega, né? Enquanto ela foi aí incorporada na mitologia dos deuses do Olimpo como a esposa de Poseidon. A mitologia dela e seus traços definidores foram perdidos ao longo do tempo. O mesmo também pode ser verdade para seu filho, né? Como Nereu. Ele pode ter sido um arcaico deus do mar que recebeu apenas um pequeno papel no reino de Poseidon. Infelizmente, pessoal. Agora sim, para vocês entenderem um pouco mais sobre a história, né? Qual seria aí, no caso, os poderes de um tritão? Muita gente fica com essa pergunta, mas tá, narrador, quais são os poderes que ele tem? Bom, segundo as mitologias, o tritão ele tem também o canto, né, a voz hipnótica, que é muito parecido com o canto da sereia, ambos têm essa habilidade, né? Ele conseguiria se comunicar, né, ter a comunicação animal, pode imitar animais aquáticos e também pode ter contato com qualquer tipo de animal que tenha vida marinha. Empatia aquática, ou seja, ele consegue se movimentar em uma velocidade absurda dentro do mar. Respiração subaquática, né? Eles conseguem respirar embaixo d'água, obviamente. Nado veloz e a comunicação com qualquer animal marinho. E também tem uma regeneração absurda, né? O tritão ele consegue ser regenerado de praticamente qualquer ferimento que é feito com ele, no caso, né? No caso, as limitações do tritão, por outro lado, né? Além, é claro, já ia me esquecendo da semi-imortalidade. Ele também é semi-imortal, praticamente imortal. As limitações, no caso, seriam ele não consegue voltar à sua forma totalmente humana, né? Ele sempre vai ser um ser híbrido. Ele é vulnerável também ao fogo e também ele é bem lento aí na terra. Então, se você colocá-lo na terra, vai se tornar um alvo bem fácil, uma presa fácil, tá? Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje, né? Falando um pouco sobre esse deus tão pedido, né? Na mitologia grega, o Tritão. E é com esse vídeo que a gente vai estar abrindo aí a série do canal de mitologia grega. Então, se vocês gostarem, se esse vídeo aí bater aí pelo menos umas 300, 400 visualizações, a gente vai estar continuando essa série aqui no canal, tá? Então, só depende de vocês. Enfim, se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito e, né, óbvio, deixa aí nos comentários o que é que você tá achando deste canal, tá? Enfim, pessoal, é com essas palavras românticas que eu vou me despedindo agora e até breve, meus pequenos.